Boa noite, aqui outra terça-feira com mais um Meditando com Elô e hoje vamos estar conversando sobre e se eu começar a meditar todos os dias e não transformar nada em minha vida, não sentir nenhuma modificação, não sentir nenhuma transformação. Será? Quando começamos algo já pensando que não vamos conseguir isso, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Quando começamos algo pensando que não vamos conseguir, melhor nem começa, porque se você já está pensando que não vai conseguir, então para que vai tentar? Eu acho que quando decidimos provar algo novo, precisamos estar abertas para as experiências que vão vir, abertas pensando, uau, algo diferente eu vou aprender. E principalmente quando se trata de um exercício que mexe com a nossa energia interior, pode ter certeza que você vai sentir o processo. Claro, se fizer adequadamente o passo a passo e diariamente. Bem-vindas, bem-vinda. Por quê? Se você simplesmente um dia medita 15, 20 minutos e depois você passa 2, 3 meses sem meditar, não vai resolver. Você medita um dia e depois, final de semana, durante a semana não medita mais e quer pensar em compensar meditando mais tempo durante a semana, isso não ocorre. Seria igual você comer o almoço na segunda-feira e só voltar a se alimentar no fim de semana para ver se compensa. Não, não vai compensar. Aliás, fazer uma coisa dessa, comer num dia e passar a semana inteira sem comer, vai descompensar todo o seu organismo. E, bom, não é uma questão de descompensar se você não medita, mas se você anda tensa, nervosa, algum problema de relacionamento, não está conseguindo parar de explodir de raiva, medita um dia e não medita os outros, pois sim, vai continuar explodindo, porque não vai ter refletido sobre os conceitos importantes, não vai estar exercitando o seu autoconhecimento até chegar num ponto em que você tem autocontrole, primeiro controle, certo? Se está acostumada a explodir por qualquer coisa, a se deixar ofender por qualquer um que olhe torto para você, mesmo que você nem conhece, quando começa a meditar diariamente e vai entrando essa sensação de conhecimento, essa energia que te empodera cada dia. Com o tempo, por exemplo, alguém te olha torto, vem à vontade, você já consegue, opa, respira, vou calar. Alguém faz alguma bobagem e você tem vontade de gritar, para, respira, controle no início. Mas quanto mais você medita e quanto mais segue um método, que não é só meditar sobre atenção, para ativar seu foco de atenção, mas também meditar sobre conceitos muito importantes da filosofia do budismo. Como, por exemplo, até que a gente realmente consiga assentar a questão do autojulgamento, deixar de se autojulgar, parar de julgar os outros, vamos precisar exercitar meditações sobre isso. E não é só parar, bom, respiro,
né? Faço os exercícios de relaxamento, o exercício de respiração, a contagem da respiração, e em seguida paro e fico pensando, ai, eu não posso me julgar, mas e se eu não conseguir for me julgar? Eu já estou me julgando, entende? Então, é preciso um processo e são diferentes exercícios. E é como eu sempre falo nas minhas semanas de aula gratuita. É impossível dar um curso completo pelo Instagram, porque diariamente estão entrando pessoas novas que não conhecem nada sobre meditação ou já meditaram antes, mas outras técnicas, ou já meditaram somente para relaxar, mas para utilizar a meditação como um instrumento de transformação pessoal é um processo terapêutico que precisa de um método, e esse método é uma sequência organizada passo a passo de exercícios. Agora, se você se determina e já começa a provar, meditar 15, 20 minutinhos por dia, vai crescer 10 minutos se você não está acostumado. Começa uma semana, 2, 10 minutos por dia do relaxamento corporal com toda a atenção e da respiração com toda a atenção. Te garanto que no final de uma semana em que você fez 10 minutinhos por dia, você vai estar se sentindo tão bem que vai ser fácil passar para 15 minutos, depois para 20 minutos, e tudo é prática. E sempre temos que começar do básico para ir incrementando. E o mais interessante que ocorre com a meditação é que é um exercício prático. Então, se você quer saber se você vai se dar bem na yoga, fazendo yoga ou não, ou fazendo qualquer outro tipo de exercício físico, você vai, faz e sente. E a meditação é dessa forma também, porque no momento em que você começa a exercitar e foca a sua atenção, você sente em todo o seu corpo. O seu corpo completo exercita. Você sente. Então, quanto mais você faz, mais hábil você vai ficando. Claro que no início, mais pensamentos vão vir à sua mente. E aí você, em vez de ficar chateada, você vai treinar. Ok, me distraí, solto. Foco novamente no que eu estava fazendo. Me distraí outra vez com outro pensamento. Tudo bem, nada de ficar brava com você mesmo. Solta o pensamento. Começa a meditar, tá focada no exercício de relaxar cada parte do corpo e a lista de mercado. Ok, solto. Quando eu acabar, eu completo a lista. Tenho que buscar meu filho hoje mais cedo na escola. Solta. Ok. Você treinando ao se distrair, não ficar chateada com você mesma porque se distraiu, não ficar com raiva, treinando simplesmente, uau, me distraí, ok, sem julgamento, solto a distração e volto ao foco, cada dia, menos pensamentos. A mesma coisa com o ruído, que está aí. Ok, sento para meditar e o cachorro da vizinha late. Meu filho briga no quarto de lado, discute com o irmão, mas tudo bem, não saiu pancadaria, só foi uma discussão. Não preciso sair atrás, deixo que eles resolvam o argumento. O vizinho de cima soca a cadeira, ok.
cada vez que eu focar, vai chegar num ponto, é incrível, que esses ruídos já nem te sobressaltam. Você já não se distrai mais. E cada vez mais mantém o foco e até escuta o ruído e tudo bem. Segue no foco do exercício e já não se distrai mais. O importante é exercitar. Se não exercita, pois não tem jeito de saber se teria transformação ou não. Exercitando tudo que a gente exercita, a gente evolui. Agora, exercitar não é fazer um dia, como eu digo, aí no dia seguinte faço menos tempo, no outro dia faço com a cabeça em outro lado e depois já nem faço e quero compensar no fim de semana. Não funciona assim. O ideal é se conectar esse pouco tempo diariamente até chegar um ponto, é aquela história, você começa a correr, fazer um exercício físico ou ir à academia. No começo, uau, difícil levantar, tem dia que tá desanimado, mas quanto mais você vai fazendo, mais bem-estar físico o seu corpo vai sentindo, mais você tem vontade e mais ânimo de ir para fazer os exercícios. E a questão da meditação é a mesma coisa. E é o que eu falo para vocês. Eu comecei exatamente com vocês. Irritável, criticona, também explodia de raiva. E não sabia se eu ia conseguir me dar bem com a meditação diariamente. Não sabia se eu ia conseguir realmente ter uma grande transformação com a meditação. Porém, eu decidi tentar. E, mais que nada, eu segui a orientação exata. A orientação era chegar a meditar diariamente, esteja onde estiver. Faça chuva, faça sol, férias ou trabalhando ou em casa. Todos os dias, 20 minutos. Não consegue começar com 20 minutos? Um exercício de 5 minutos todos os dias, 1, 2 semanas. Na terceira semana, aumenta outro exercício. 10 minutinhos, 5 minutos de cada um. Mais 2, 3 semanas. Quem não consegue começar de cara nos 20 minutos já sabe que pode começar com 5 minutos por 2, 3 semanas e ir aumentando o tempo, adicionando outro exercício cada dia. Já sabe que não precisa aprender a posição de yoga, a posição de lótus, que pode meditar na posição mais confortável para você. Já sabe que mesmo que haja ruído, até melhor, porque se você treina com uma fábrica do lado, uma escola do lado, que tem as saídas do recreio, sua casa é um apartamento em frente ou é uma casa em frente a uma avenida barulhenta. Se você está treinando, focando, o ruído ao redor vai desaparecer, vai perder o peso, ele vai ficar lá como, sei lá, somente um zumbido constante e você vai sempre dar foco para o exercício, você vai aumentar sua atenção e seu foco muito mais. Sua destreza vai ser maior, você treinando dessa forma. Já sabe que pode exercitar mesmo que sua cabeça não pare de pensar, porque a sua mente existe para pensar e vai pensar. A questão é não discutir com ela.
A questão é sempre não querer ser nota 1000 no primeiro exercício. Eu já quero tirar 10 na primeira prova de matemática, quando nunca tinha visto essa matéria antes, e é uma matéria... Gente, todo o nosso aprendizado é pouco a pouco. E a grande importância de recordar, e volto a dizer que me encanta a filosofia budista, porque é simplesmente desmembrar o que já ocorre com a gente no dia a dia, conceitos um entrelaçado no outro e um explica o outro. Se você não tentar, se você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. Se você não subir o primeiro degrau e depois um degrau por vez, não vai chegar no topo da escada. Então, o que é que é preciso fazer? Exercitar, fazer. Será que a meditação, será que exercitando a meditação diariamente, eu vou conseguir transformar? Ou será que eu vou só perder tempo meditando e não vou conseguir transformar nada? Será que essa homeopatia ou esse remédio vai mesmo me fazer bem? Se você não tomar, nunca vai saber o resultado. Se você exercitar qualquer coisa da forma dita, da forma que é orientada, sempre você vai chegar a um resultado. Claro, tem gente que tem mais tendência e mais rapidamente já evolui, como no piano, por exemplo. Tem gente que, tem 2, 3 aulas e aí... Mas não creia que grandes compositores não continuam exercitando todos os dias. Claro que sim, porque senão perde a prática, por mais dom que tenha. E eu, por exemplo, minha mãe, ela teve aulas de piano quando era jovem e ela nunca esqueceu. Ela tocava Chopin, tocava Beethoven, depois já grande, senhora, sem partitura, e ela lembrava como tocar. Eu também tive aula de piano. E enquanto eu estava tendo e exercitava todos os dias, eu tocava bem. Eu parei de tocar, eu não consegui desenvolver tanto quanto ela. Porém, o tempo em que eu volto a pegar uma partitura e treino, eu toco bem outra vez. Não tão bem quanto ela, mas o que eu toco me satisfaz, me deixa feliz. E essa é a importância. A importância não é, será que eu vou ser uma grande meditadora? Ou será que eu vou transformar de um dia para o outro meditando diariamente? Entra, tenta, exercita e veja e sinta a sua transformação pouco a pouco no seu passo. Eu tenho depoimento de aluna que com uma semana meditando diariamente, ela trabalha com atenção a cliente, com uma semana ela se pegou com uma senhora super mal educada, telefonando para reclamar de um problema, e ela não se irritou, porque ela começou a meditar, porque percebeu que ela estava ficando irritada com os clientes, e quem trabalha em atenção a cliente tem que saber engolir sapo, respirar e falar, ok, essa pessoa não está xingando a mim, essa pessoa não está reclamando comigo, eu sou a cara da atenção a cliente, ela está reclamando porque realmente foi entregue um produto defeituoso para ela e ela tem razão de reclamar. Talvez não, muito provavelmente ela deveria reclamar com educação. Eu também reclamo, mas reclamo com educação. Chega um produto que você compra, tá mal, claro que a gente precisa reclamar e mostrar, olha, não veio assim, mas você não precisa xingar a pessoa de atenção a cliente. Você pode explicar como veio, mandar foto, pedir, não quero mais o produto, vou devolver, me devolve o dinheiro, entra no acordo
sem precisar brigar. Mas tem gente muito mal educada e ela já estava ficando muito irritada. E os colegas já estavam sinalizando, olha, quando o pessoal liga grosseiro, cuidado, você está ficando irritada também, não vai ser grosseira com o cliente, que aí entorna o caldo. É difícil esse trabalho, mas se você escolheu ou aceitou fazer esse trabalho, você tem que fazer bem feito. E em uma semana, decidida a se focar no exercício de atenção e num exercício de reflexão tipo, uau, se fosse comigo receber uma coisa errada, quebrada, inadequada dessa fábrica, eu ficaria bem chateada. Tá bom, tá inadequado de estar reclamando errado, mas tem razão de estar chateada. E ela, em uma semana, os colegas perceberam a mudança. Tem outras alunas que demoraram 3 meses, mas isso nem é demora, porque a questão é, ok, começo a exercitar e a hora que acontecem as coisas eu controlo. Não, a gente precisa controlar só no início, mas quanto mais medita, realmente deixar de sentir a necessidade de explodir. Realmente entender é o outro, nem me conhece, tá reclamando. Ok, deixa reclamar. E não se deixar ofender. É meu filho, irritadíssimo. Minha filha, irritadíssima. Ok, tá irritado. Tá me doendo aqui no coração? Tá, mas tá irritado. Deixa acabar de falar, porque se eu soltar em cima, vai ser pororoca. Rio Amazonas e Oceano Atlântico, é estrondo, briga, colisão. Não, ok, tá doendo, eu tô chateada, mas eu vou esperar. Terminou? Daí, olha, não gostei nada do jeito que você me falou, me chateou, me doeu, porém, ou então, se eu tô preparada naquele momento, eu consigo terminar de conversar. Se ainda não estou, posso dizer, me dá um tempo, voltamos a conversar sobre o assunto, nesse momento não quero. Cada etapa vai depender de mais exercício. E cada pessoa tem seu tempo. Tem gente que em uma semana transforma um aspecto, mas o importante é transformar de verdade para sempre, não é? Eu segurei aquele dia e depois a próxima vez que aconteceu eu explodo. É realmente introjetar. E para a maioria das pessoas é 1 mês, 2, 3, dependendo do assunto. Tem assuntos sérios que tomam mais tempo. O importante, muito importante, é você não se comparar com as outras pessoas. Porque cada uma de nós somos absolutamente individualizados, muito parecidos, mas cada um tem sua história. Cada um agia de uma forma e cada um desenvolve de uma maneira, num tempo e de uma forma. O importante é exercitar e não olhar de lado. Se compare só com você mesma. Nossa, ontem eu me distraí mais e hoje já me distraí menos durante a meditação. Se compare com você, porque comparar com outra pessoa, uau, olha aquela atitude horrenda que aquela pessoa tinha com 1 mês de meditação, já transformou aquilo, solucionou o problema e continua para ficar ainda melhor. O que adianta você se comparar se o teu assunto é teu
assunto e o dela é dela numa circunstância diferente da sua circunstância. E enquanto você está aí preocupada em entender os outros, gastando energia em se perguntar, ai, será que eu estou me desenvolvendo? Será que a meditação está ajudando em alguma? Deixa de perguntar e se observa. Deixa de perguntar e exercita. E sente a transformação fluir passo a passo. Porque não é importante a rapidez. O que é importante é realmente assentar e deixar de sentir a necessidade de explodir. Deixar de se ofender quando alguém te der uma fechada no trânsito. Deixar de se ofender quando o filho ou a filha adolescente que estão lotados de hormônio falar uma besteira que eu te odeio. Deixa de se ofender. Vem aqui no começo, depois, uau. Tá bom, paciência. E até virar e falar, ok, eu não te odeio, mas não gostei de escutar isso que você falou e agora eu não quero conversar com você. Mas tem jeito, não é? Ah, como? Você me odeia? Eu também te odeio. Odeio quando você fica... Resolvido que é isso que cada vez que a gente medita, vai recordando essa sensação de tranquilidade e o nosso corpo vai também vibrando na energia da nossa energia interior mais calma, mais tranquila, mais de recontar essas situações de crise, olhar e falar, uau, é verdade. Para que eu agi assim? Só piorou as coisas e não adiantou nada. A questão é que funcione. A questão é que funcione para se relacionar melhor com você mesmo e com os demais. A questão é que funcione para ser feliz. E para funcionar tem que exercitar. Para dar resultado tem que exercitar. Não vale dizer que a homeopatia não resultou quando tinha que tomar 5 globulinhos 5 vezes por dia e você só tomou 3. Não diga que não funcionou, não pode ser. Se não fizer o tratamento correto nas vezes corretas, com as gotas corretas, com os glóbulos corretos, se não tomar o antibiótico a cada X horas que o médico disser, não vai funcionar. E não vale dizer que o médico não é um bom médico e que o tratamento não funcionou se você tomou um dia no horário e no outro deixou passar 4 horas e no outro esqueceu. E, por exemplo, você decide ir ao homeopata e ela então te dá aquele medicamento e você fala, ai, mas eu vou ter que tomar 5 vezes durante o dia. Eu pensei que era só 2 de manhã e à noite. Não, é 5 vezes. Se você quer ver se tem resultado, ok. Vou tomar as 5 vezes por dia e levo para a escola, levo para o trabalho. Se eu tiver que sair na rua, boto numa bolsa grande para não esquentar a homeopatia e vou tomar no horário certo que ela falar. E a outra questão que se entrelaça muito com esses questionamentos, olha, já vimos 3 coisas. Se você já entra com o pensamento da dúvida, não começa aí, aguarda um tempo, começa quando você for realmente decidir provar e fazer todos os dias. Fazer do jeito que está indicado, para ver resultado, certo? A terceira questão é, lembra
da mensagem que mandamos para nossa mente. Se eu já estou em dúvida, eu estou mandando uma mensagem de que acho que não vai dar certo. Então, para que começa? Manda uma mensagem positiva. Não sei aonde eu vou chegar, mas fez sentido para mim e eu vou tentar. Essa é a mensagem. Quanto tempo vai demorar? Não importa. Porque quando a gente fica se checando, ai, e será que já estão notando que eu melhorei? Esquece! Quando a gente está checando, está desperdiçando momentos de não julgar. Quando a gente está se checando, está se julgando. Entra, exercita, faz e deixa ver aonde vai chegar. E deixa que as pessoas venham perceber esse brilho novo no teu rosto, esse brilho novo no teu olhar. Perceber que, uau, como a irmã da Marilene, ué? Eu acabei de te dizer o que eu acho que a gente deve fazer como mãe, você não vai brigar, você não vai gritar? De repente, de um dia para o outro, não. Mas deixa acontecer, só faz. E entra decidida a fazer. E sem se comparar. Mandando mensagens positivas, certo? Determinada a fazer o passo a passo tal qual indicado, se dando o seu tempo sem julgar e sem se comparar, sem olhar de lado. Me lembro que uma vez, de férias, vieram para o México, né? Os filhos de meu esposo, que era meu segundo esposo, então viviam aqui com a mãe e iam de férias passar com a gente. Até que um deles morou vários anos com a gente lá. Mas eles iam de férias e eu levava a minha sobrinha também. E essa sobrinha é deficiente auditiva, então pouca coisa distraía ela, certo? E eram todos pequenos, hoje já estão com 30 e tantos anos. Mas colocamos no clube que a gente era sócio, nas aulas de tênis, aulas de natação. E na natação, ela ia no meio, o professor apitava, ela se jogava e os filhos do meu marido, um de cada lado, só ficavam comparando para ver, porque ela se focava, prestava atenção, como não escutava, prestava atenção no professor de natação, e quando via que ele fazia o esforço do apito, que ela não escutou, mas viu o esforço, ela se jogava e não olhava mais para trás. Às vezes ela ganhava a corrida, porque não eram só eles três, tinham mais crianças. Outras vezes não ganhava, mas sempre chegava antes dos dois. E sendo um bem grande, ele já era muito desenvolvido para a idade. Mas chegavam para trás porque ficava preocupado de ver se ela estava indo, como ela estava correndo. Para de se comparar. Segue o seu caminho e de repente, quando você se der conta, uau, já transformou. E isso é uma coisa que eu garanto, se você fizer com sua mente não se questionando, será que vai dar certo? Será que eu vou aprender alguma coisa? Será que eu vou me transformar? Será? Esquece isso. Você está sujando a sua mente de perguntas e está perdendo tempo de meditar com foco. Para meditar com foco, você não pode estar com a mente fazendo outra pergunta que não seja foco no exercício que seja, de escutar os sons, da respiração,
de relaxamento de cada parte do corpo. Exercitar para focar é focar, não é ficar se perguntando. Então, usa o tempo para focar naquilo que você está fazendo, no exercício meditativo que você está fazendo. E se você focar, transforma. Se você fizer esse punhadinho de minutos, que 20 minutos no nosso dia não é nada, mesmo para quem faz bastante. Isso é uma coisa muito interessante. Já notei que pessoas, quanto mais fazem o melhor que podem, e às vezes não são 100% boas em tudo, são melhores em umas coisas e menos melhores que em outras, mas fazem o melhor delas em cada coisa. E quanto mais faz, parece que mais se organiza para fazer mais. E quanto menos faz, mais tempo perde em coisas que... Senta e observa no seu tempo desperto quanto tempo você perde em coisas que não te agregam nada. Avalia. Acorda 15 minutinhos antes, 20 minutinhos antes. E faz antes de sair do quarto. Essa para mim sempre foi a garantia. A primeira meditação ali antes de sair do quarto. Comecei com 10 minutos, depois consegui 15, daí 20, mas sempre era... E hoje, meus 20 minutos de manhã é sem sair do quarto. Ou então, melhor, quando não tem ninguém e eu tô sozinha, como é que fala? Do meu quarto aqui pro meu sofá de meditação é 3 minutos. Então é antes de pensar em abrir a cortina, abrir a janela, qualquer coisa. É levantar, fazer um pipi rápido e já sentar para meditar. E se tem gente em casa, sem sair do quarto. E é assim que eu me garanto. E depois, se dá tempo, maravilha. Aí eu faço mais meia hora, no fim de semana eu faço mais tempo, mas a meditação diária da manhã, os 20 minutos, essa já aconteceu. Se o dia rola e aparecem 1000 outras coisas, não tem mais tempo de meditar, não medito mais durante o dia, porque o meu dia a dia eu já garanti. E, gente, eu comecei aos 40 anos. Já com vários vícios de atitude, tinha várias reclamações. Às vezes passava o dia reclamando de babosada. E como me transformei? Exercitando. Hoje eu olho e entendo que cada segundo da nossa vida, seja a idade que tenhamos, cada segundo é um presente precioso que tem que ser vivido com atenção, porque nenhum de nós sabe quando o nosso tempo acabar. Ninguém sabe e ninguém está garantido. A gente não sabe quando, nem como, nem aonde, não sabe. Então, é como dizia o bendito monge, decide, medita, prova, experimenta, sem perder meio segundo, como se o seu cabelo estivesse pegando fogo. É assim, será que eu começo ou não? Começa e faz e repete, e exercita, você vai sentir. Cada um de uma forma, mas sente, cada um no seu tempo desenvolve. Se fizer o passo a passo adequado como deve. E ok, não entrou no curso, não entrou nessa nova turma,
Tem muito exercício que eu dou, muitos conceitos para refletir. Tem o e-book, ali tem toda a sequência para você meditar, uau, meses. Toda a orientação. Aproveita e faz. Não adianta vir só na live aqui uma vez por semana. Faz todos os dias e eu quero escutar. Eu vou ter o maior prazer de escutar a transformação de vocês. É maravilhoso quando as minhas alunas... Uau, é isso. E eu tenho gravado. E tem algumas lives que eu fiz com alunas minhas. E eu vou começar a soltar uns depoimentos aí para vocês verem. Mas tem como é que fala? Live com a Marilene, essa do Você Não Vai Gritar. Aí a live tá gravada, é só vocês buscarem, atrás tem o nome. Com a Cristina, tem nas capas, estão aí as lives que eu gravei com as alunas, com o depoimento delas. Até vou começar a gravar mais live com as alunas para vocês escutarem o depoimento. Então, tira a dúvida da cabeça e tenta. Só tentando. Será que eu vou conseguir fazer a São Silvestre? Será que eu vou conseguir correr 1 quilômetro por dia? Tem que tentar e fazer. Nossa, São Silvestre eu não vou conseguir, mas eu já consigo 10 quilômetros, 20 quilômetros. Ou 1 quilômetro por dia, mas é todo dia e me sinto super bem. É o que cada um pode. Mas exercitando chega e o assunto é ser feliz com a transformação que você alcançar. Esse é o assunto. Então relaxa e exercita e vai sentindo a sua transformação. Passo a passo, pouco a pouco, e feliz, ainda que ao início seja, ai, me deram uma fechada e eu... Mas respiro e paro, ok, hoje controlei, tudo bem, ainda vou ter que controlar umas vezes, até que, que susto, mas paro, relaxo, tá, vai em paz. E já nem sente a perturbação. Isso é exercício, se vai levar uma semana, vai levar 3 meses, vai levar 1 ano, não importa. O que importa é que você exercitando e fazendo, cada dia vai sentindo melhor. Mas é necessário entrar com uma cabeça limpa, sem expectativa. Eu vou fazer. E vamos lá. Vou provar. Prova e exercita. Agora calo. Quem tem algum depoimento ou pergunta? Alguém tem alguma dúvida, um questionamento? Vamos lá. Comentário. Que meninas mais caladas. Vamos lá, gente. As dúvidas, sempre a gente acha, ai, só eu tenho essa dúvida, ou ai, será que essa dúvida vai ser tonta? Não existe dúvida tonta. E pode ter certeza que essa dúvida, se essa dúvida que você tem está na sua cabeça, também está na cabeça de outras pessoas. E você fazendo a pergunta, ajuda a esclarecer. Bem-vinda Ana Lúcia, Cristiane, que ainda não consegui acenar, porque se eu clicar aqui cai. A Seskine, a Regina, essa é a aluna assídua. Eu fui vendo que entrou bastante gente, mas não... Agora não estou lembrando os nomes, mas todas e todos bem-vindos.
Falo muito, cada dia, eu tava me atropelando muito, eu vou falar mais no feminino, mas os homens são bem-vindos. É interessante, porque na minha classe, em Casa Tibet, durante 14 anos, fazendo diferentes cursos, o equilíbrio entre homens e mulheres era igual. Incrível. E aqui no Brasil, 10% é mulher ainda. Mas temos alunos homens, né? No curso, na USP. E acho que pouco a pouco os senhores vão estar chegando. Mas por enquanto, então, eu vou falar no feminino. E saibam os senhores que são bem-vindos de qualquer maneira, porque treinar foco, ativando atenção plena, isso é para todo mundo. Aprender a lidar com suas emoções, com nossas emoções, é essencial para todo mundo. Certo? No trabalho, em casa, com amigos, com vizinhos, com aonde for, colegas. E aí, quem vai fazer uma colocação ou uma pergunta? Tá bem. De qualquer forma, sabem, e eu tenho respondido perguntas que me mandam no meu direct. Já sabem que podem entrar lá e me fazer as perguntas. E hoje eu estou chegando de viagem de São Paulo, aterrissei aqui em Bauru às 5, em casa 5h20, correria, mas para estar aqui com vocês. Bom, então, postura de meditação, meninas, vamos lá. Pés bem plantados no chão, coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para frente, olhos ligeiramente entreabertos. Quem precisar deitar já sabe, deitada para descansar a coluna, pernas flexionadas, olhando um ponto fixo entre os joelhos. Quem é flexível, posição de lótus ou a posição de yoga, e vamos assentando a nossa presença onde estivermos, conscientes de estarmos no lugar aonde estivermos e conscientes de estarmos conectadas e conectados por energia com todo mundo que ingressou nessa live. Então vamos fazer o nosso relaxamento corporal do topo da cabeça até os dedos dos pés, soltando e relaxando toda a musculatura do nosso corpo. Soltando a musculatura do topo da nossa cabeça, dando atenção a ela, sentindo formigar, soltar a musculatura, mentalizando o topo da nossa cabeça. E assim vamos fazer com cada parte do nosso corpo. Soltando e relaxando a nossa nuca. Soltando e relaxando o nosso rosto. Pescoço. Os ombros.
os braços, os punhos, perdão, os cotovelos, os antebraços, agora sim os punhos, as mãos, os dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das costas, da cintura, das nádegas, do peito, do ventre, da virilha, soltando e relaxando a musculatura das coxas, dos joelhos, das pernas, tornozelos, dos pés,
dos dedos dos pés. Soltando e relaxando toda a musculatura da nossa cabeça, desde toda a musculatura do nosso corpo, desde nossa cabeça até os dedos de nossos pés. Soltando com a força da gravidade, deixando fluir toda a energia gasta e usada, saindo pelos dedos das nossas mãos, pelo nosso ânus, pelos dedos dos nossos pés, enquanto energia nova e renovada penetra pelo topo da nossa cabeça, empurra suavemente energia usada e renova toda a energia do nosso corpo. Por cada esquina, cada canto, cada célula, renovando a energia de todo o nosso corpo. Energizado e relaxado. E sente essa energia penetrar e vibrar por todo o nosso corpo. E agora vamos mudar o foco da nossa atenção para o movimento do nosso abdômen enquanto respiramos. Abdômen infla quando inspiramos, abdômen murcha quando expiramos. E eu vou contar 2 ciclos de 7 respirações completas. Inspira, expira, enquanto vocês dão atenção ao movimento do seu abdômen. E o 3º ciclo vocês contam mentalmente, dando atenção à contagem e ao movimento do abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
E agora vamos mudar o foco da nossa atenção para os ruídos à nossa volta, sem rotular, só escutando, notando cada um, só escutando. Só escutando. E agora vamos mudar o foco da nossa atenção para refletir sobre se quero provar algo, que então eu decida não especular. Se quero provar algo, principalmente exercitar a meditação para ver o resultado que dá, entrar isenta de expectativa. Porque se entro com expectativa, eu vou estar me auto-julgando com frequência. Ou então me comparando com os demais. E isso não leva ninguém a se desenvolver em nada do que a pessoa queira fazer. Mesmo que seja um curso de desenho, um curso de cerâmica, um curso de literatura, se eu fico me comparando com os outros, se eu já entro preocupada, pensando, será que eu vou conseguir aprender inglês, francês? Será que eu vou conseguir um dia fazer um diálogo numa língua diferente? Se eu já entro enviando comandos negativos para minha mente, já estou me julgando
de não ser capaz. Já estou enviando comandos bloqueadores para a minha mente. Se eu realmente quero provar, sabendo que meu cérebro é plástico, e se eu seguir o passo a passo indicado pelo professor que seja, que está me ensinando o curso que for, sempre posso aprender e me desenvolver. Se eu quero provar algo novo, entro decidida a exercitar, a seguir a orientação e me deixar chegar naturalmente onde eu consegui chegar, exercitando exatamente como indicado, me dando os parabéns por cada passo dado, por cada degrau subido, olhando só para mim mesma, seguindo, exercitando, repetindo, exercitando, me tornando hábil em cada exercício. Dedico essa minha meditação de hoje a todos os seres, para que todos sejam felizes e deixem de sofrer, para que uma mente altruísta nasça onde não tenha nascido e se incremente aonde já existe, e que para que logo todos nós atualizemos a mente de um Buda, de um iluminado, daquele que vê e aceita a si mesmo, a demais pessoas, aos demais seres, a todas as coisas e situações, tais como são, isento de julgamento, para então poder transformar. Assim é, assim é, assim é. E me desculpem as atropeladas durante o exercício de relaxamento corporal, o cansaço hoje é grande. E vejam vocês que a atenção, em todo o tempo, devemos continuar treinando-a, certo? E convido a vocês para entrarem no link, porque no link do curso Meditando com o Elo, porque está hoje, ele saiu ontem à venda e ainda estamos oferecendo com 50% de desconto. Eu decidi fazer essa promoção pelo mês de maio das mães, a pedido de muitas seguidoras. Então, aproveitem, o link está na bio e vai durante esta semana. Então, aproveitem a oferta, porque é uma promoção especial. Semana que vem já volta ao preço regular do curso. Agora, o muito importante é que vocês têm acompanhamento. Tem uma reunião Zoom semanal para tirar dúvidas. As aulas estão todas subidas pela Hotmart. Quem tiver alguma dificuldade para baixar o curso ou para se conectar com a Hotmart, mandamos o passo a passo pelo e-mail e tem um celular para dúvidas técnicas, um e-mail para dúvidas de quem quiser tirar dúvidas particulares durante a semana, um e-mail que eu respondo diretamente. Esse curso é uma metodologia
passo a passo, ordenada em crescente, para você realmente se transformar com a meditação. Uma boa noite a todas, bem-vindo a todas, e eu vou já agora subir aqui o vídeo e postar no Instagram para quem chegou mais tarde possa assistir a live inteira. Boa noite e até a próxima terça-feira.